do exame que consta uma obra do Michel Foucault, Vigiar de Mim. É possível perceber que dentro da estruturação de aula, a gente nota um sujeito aluno que ele é constituído historicamente. Então, a hora que eu questionei para os alunos, comente uma aula que você considerou produtiva. Aulas com conteúdo e depois uma série de exercícios de correção. Uma aula onde o professor escreveu tópicos na lousa sobre tudo que ia passar e então gastou uns 35 de 50 minutos para explicar a matéria daquele dia e nos 15 minutos finais passou alguns exercícios da apostila para resolvermos. Ele dá até os minutos que o professor deve ou normalmente usa. Então, na verdade, essa sala de aula também é a mesma do Calvin de 15 anos atrás, que na verdade era a mesma que talvez a minha avó participou. Então, ela teve uma participação. Então, essa disciplina, ela acontece e ela acaba mostrando em relação à estruturação e que isso acaba, para o aluno, isso acaba funcionando. Então, em relação à estruturação de aula, é possível perceber também a presença do professor, o discurso do professor, ainda na produtividade da aula. O assunto era passado na lousa por método de tópicos, nós copiamos, o professor explicava verbalmente o conteúdo e resolvia exercícios na apostila, sempre ludicamente eficaz. Eu preciso, daqui a algum tempo, observar esse ludicamente eficaz, porque eu acho que é um pouco complicado. Como exercício em apostila pode ser lúdico? Mas enfim, eu preciso voltar a isso com um pouco mais de calma. Uma aula em que o professor escreve em tópicos o conteúdo, os alunos copiam. Depois ele explica esses tópicos, prendem a atenção e os alunos fazem anotações. Então o aluno, ele se constitui como aluno a partir do momento que o professor ele tem essas atitudes. Então, a partir do momento do professor sendo professor daquilo que é pressuposto do professor, ele se constitui como aluno. Estruturação de aula a ver com as relações de poder. Comente uma aula que você considerou produtiva ainda. A aula produtiva tinha debate, discussão e não era só o professor que falava. Então o aluno ele quer participar um pouco, mas na verdade, na hora que ele coloca aí, não era só o professor que falava, também se o professor não falar, talvez não seja a aula. A aula só é a aula quando o professor fala. Então, aparecem as relações de poder na hora que ficam estabelecidos qual é o papel do professor e qual é o papel do aluno. Em relação à produção de saber da estruturação da aula, comente uma aula que você considerou produtiva. Discussão de conceitos sempre resulta em aulas produtivas, onde falamos sobre o assunto, lidando com a opinião de todos os seus diferentes conhecimentos. Em que aula todos falam, todos aprendem? E é produtivo, gente. Assim, para o aluno, se ocorrem esses passos, a produção do saber está garantida. E a gente sabe que não é bem assim. Na verdade, seguir esses passos não há garantia nenhuma de que a aprendizagem não ocorra. Em relação à técnica de estudo, não só na escola nem em casa, é possível perceber a historicidade do sujeito. Então, você possui técnicas de estudo? Quais? Sim, eu estudo todos os dias, depois que chego da escola, fazendo a lição, em um lugar calmo, onde eu consigo me concentrar. Essa concepção de estudo também, gente, eu via isso também na minha avó. Eu duvido que os meus alunos todos, eu sou hoje professora numa escola em que se usa tablets em sala de aula, onde se tem um aparato tecnológico muito grande, e eles levam o tablet para casa todos os dias. Eu duvido que eles estudem e não deixam o tablet do ladinho, e chequem e-mail, chequem Facebook e vejam quem está no MSN para conversar. Mas não. Ele possui técnicas de estudo, então todos os dias ele faz a lição de casa e ainda estuda. Então essa é a concepção, ele é constituído a partir dessa concepção. A organização espaço-temporal da sala de aula. Em relação ao discurso do professor, então como ele se constitui. Então, você acredita que o tempo é bem utilizado em sala de aula? Por quê?
Não, pois o professor perde muito tempo, às vezes, organizando a sala para poder começar a aula. Sim, pois cada professor consegue passar o conteúdo que deseja no seu tempo de aula. Então, é sim ou não? Na verdade, a partir das identificações que os alunos acabam tendo com um professor ou com o outro, nesse processo de construção do sujeito, em alguns momentos pode ser que sim, em alguns momentos pode ser que não. Então, na verdade, acaba ficando aquilo com que o aluno se identifica um pouco mais. Em relação à organização espaço-temporal, o discurso da instituição escola é possível ser identificado. Então, você acredita que o tempo é bem utilizado em sala de aula? Porque sim, pois sempre conseguimos aprender tudo o que tinha que ser aprendido. Sim, pois cada professor consegue passar o conteúdo que deseja no seu tempo de aula. Então, a aluno acredita que dentro daquele espaço de aula, ele consiga aprender tudo. Mas o que é esse tudo que ele acha que ele vai aprender? Eu vou pular, porque senão eu vou atrapalhar, Carol, eu vou atrapalhar a Marinês. Então, eu falo sobre os operadores disciplinares em relação a... Isso é interessante, em relação à sanção normalizadora. É possível identificar as relações de poder dentro de sala. Então, a punição representa alguma coisa para você? Sim. Sem a punição, os alunos se sentem muito leves, poderosos e autoritários. Eles se sentem. Eles não são, porque o poder é do professor. Não é, na verdade, do aluno. Em relação à produção do saber, enfim, o que eu trago como considerações finais? Então, a concepção do sujeito adotada por esse trabalho foi a da forma sujeito-aluno, um sujeito que é construído ao longo da história, que sofre a influência do outro que está ao seu redor, seja ele outro aluno, professor, ambiente, administração, ou seja, todos aqueles que estabelecem relações com ele. Essas relações são relações de poder que implicam a produção do saber. Essas relações não são pacíficas, pois questionam o estatuto do indivíduo. Há identificações entre os sujeitos que permeiam esse processo, bem como entre suas práticas e as relações estabelecidas entre eles. Essas identificações não são unas ou imutáveis, mas são diversificadas conforme o contexto. Então, a disciplina é parte desse processo de subjetivação, pois reforça a sua condição de sujeito por meio de técnicas que visam o aumento de suas habilidades. E a partir da concepção de disciplina, faz parte da constituição do sujeito-aluno que ele acredita ser produtivo. Se ele é realmente ou não, é outra questão. Obrigada.